O relato que trago a esta tribuna é uma situação desesperadora que, infelizmente, se repete ano após ano. Os pacientes de ELA, esclerose lateral amiotrófica, estão mais uma vez sem acesso ao medicamento Riluzol, do qual depende para controlar o sistema da doença. A ELA é uma doença degenerativa, infelizmente ainda incurável. Afeta mais de 10 mil brasileiros que sofrem com a perda progressiva dos movimentos, a perda da fala, da capacidade de engolir e de respirar, podendo levar à morte do paciente. O Riluzol é hoje o principal medicamento utilizado para retardar esses cruéis sintomas. É um medicamento de alto custo e, por isso, tem a sua distribuição gratuita, assegurada por lei. É um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Senhor presidente, tão cruel quanto a ela é o descaso que são tratadas as pessoas que dependem do tratamento para viver. Todo mês vemos notícia de uma verdadeira batalha das famílias para conseguir o medicamento. As pessoas chegam nos centros de distribuição e recebem a notícia de que o remédio acabou e ninguém sabe quando voltará a ser fornecido. Em poucas horas, senador Medeiros, em poucas palavras, recebe uma notícia de que pode se tornar uma sentença de morte e fica por isso mesmo. A falta do medicamento agrava os sintomas, muitas vezes de forma irreversível. Neste momento, senhor presidente, 12 estados e o Distrito Federal estão sem estoque de Riluzol, conforme divulgado pela imprensa. Incompetência, irresponsabilidade, desleixo. Só existe um cadastro e sabemos que as pessoas precisam do mesmo medicamento todo mês. Não se pode botar a culpa em uma licitação que atrasou ou em um fornecedor que não fez a entrega. Existem, senhor presidente, formas de prever e solucionar essas situações. Basta haver sensibilidade e iniciativa. Também não se pode jogar a culpa na falta de orçamento, o que seria mais prioritário que a vida das pessoas. Na casa de qualquer um de nós, remédio e comida é o que não pode faltar. O resto a gente dá um jeito. O mesmo princípio tem que valer na gestão dos recursos públicos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de vez em quando vejo gestores públicos reclamando da judicialização da saúde, reclamando que as pessoas entram na justiça para ter acesso aos medicamentos, isso custa caro aos cofres públicos. Só que não haverá judicialização se os remédios estivessem disponíveis. Então, entrar na justiça é uma medida desesperada de quem não tem outra saída. De quem ou faz isso ou vai ver um ente querido morrendo em seus braços. O Brasil, senhor presidente, passa por um momento em que se trava uma dura batalha contra a corrupção. É hora de abrir outra frente e combater também o descaso, a má gestão, o desperdício do suado dinheiro dos nossos impostos. Os gestores públicos não devem explicações. E por isso envio um ofício aos secretários de saúde de todos os 12 estados onde está faltando o Riluzol, para que o Senado saiba quais são os planos deles para retomar o fornecimento e garantia dessa situação humilhante e que jamais se repetirá. Voltarei a esta tribuna, se necessário, para apontar cada um dos responsáveis. Faço também um apelo aos governadores que me ouvem para que acompanhem pessoalmente essa situação e que façam um planejamento cuidadoso. O governo federal, através do SUS, tem também um papel a cumprir e não pode atrasar os repassos de recursos dos estados. Como vimos, ainda há um longo caminho a percorrer. Para aumentar a visibilidade dessa luta, é que apresentei o PLS 682, de 2015, aprovado no Senado e atualmente tramitando na Câmara, que cria o Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, a ser celebrado no dia 21 de junho. País desenvolvido é aquele que trata as pessoas com dignidade e respeito, na saúde e na doença. E esse é o futuro que queremos para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para dizer. Antes de Vossa Excelência terminar, só me concede uma parte, senador Romário. Já também queria uma parte, senador Romário, também não cedesse. Por favor, senador Medeiros. Senador Romário, primeiro lhe parabenizar por esse tema tão relevante e dizer que Vossa Excelência, nesse momento, representou não só o Estado do Rio de Janeiro, mas milhares de famílias pelo Brasil inteiro, que nesse momento estão à procura de medicamentos de alto custo para diversas doenças e que, infelizmente, não conseguem.
O Estado diz que tem, mas a fila de papel, a burocracia acaba para as pessoas não ter acesso. Eu, certa feita, fui atrás de um remédio desse para minha filha, que não crescia, remédio caríssimo, e fui por diversas vezes. Então, eu conheço essa via cruz. Certa feita, num dado momento, de tanto ir lá nesse local, a moça falou: o senhor não conhece algum político? Eu, nessa época, já mexia com política. Eu vi que estava falido já, naquele momento, o sistema. E Vossa Excelência trouxe um outro ponto interessante, que é a questão da judicialização. O pior é que, com a judicialização, essas vítimas sofrem duas vezes. Acabam sendo vítimas de quadrilhas que se mancomunam com diversos agentes públicos. Exatamente isso. E ganham dinheiro. Uma cirurgia, às vezes, que era para custar 10 mil, ela acaba saindo por 100, 150 mil reais, porque faz já mancomunado com alguns hospitais, que não se importa de receber de monte. Faz a cirurgia, vem a judicialização, ele vai juntando, quando está lá 5, 10 milhões, eles vão lá, entram na justiça e recebem. Quer dizer, o povo já está arrebentado por não ter dinheiro, porque o dinheiro da saúde é pouco, e ainda é tongado mais uma vez. Então, Vossa Excelência teve uma sensibilidade imensa de farejar esse tipo de dificuldade que os brasileiros estão tendo para ter acesso a essa mínima parte que o Estado lhe repassa. É um assunto que precisamos tratar e, eventualmente, talvez Vossa Excelência vai ter que pedir uma CPI também para ver essas coisas, para a gente ver no país inteiro. Embora que, ressalta aqui, que vai terminar como a da CBF, que Vossa Excelência lutou, mas deu recado. O resultado bom foi que deu recado, embora não tenha logrado êxito. Eu não tenho dúvida que essa da CBF, só para ressaltar e não misturar os assuntos, mas essa da CBF, se a Procuradoria-Geral da República e o juiz se interessar, nós vamos ter uma grande faxina no futebol brasileiro. E se da saúde sair do mesmo jeito, nós vamos levantar muita lebre e o Brasil está sendo passado a limpo. Vossa Excelência é um desses atores. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte, senador Romário permitiu a parte, senador Romário. Um minuto, senador Costa, já permitirei. E é bom saber que Vossa Excelência, senador Medeiros, também está atento a esse tema, um tema que não é só do meu Estado, assim como Vossa Excelência falou, é um tema nacional. E eu tenho certeza que Vossa Excelência será mais uma voz aqui para nós juntos lutarmos contra esses descasos. Senador Cassol, por favor. Obrigado, senador Romário. Eu quero lhe parabenizar essa sua preocupação quanto à questão dos medicamentos para os pacientes e que muitos têm que entrar na justiça. O que eu estranho muito esta casa, aqui, a nossa casa, o Senado Federal, as comissões, nós temos tantos projetos importantes. Ao exemplo de um projeto, senador Romário, que eu entrei, que está tramitando nessa casa, que é para as prefeituras e o Estado, essas entidades filantrópicas, adquirir os medicamentos direto do laboratório. E engraçado, é coisa, o Flecha Ribeiro, o senador, não dá para concordar. E o Senado aqui, as comissões não botam esse projeto para andar. Então, é incrível que pareça, e quem paga essa conta? É a pessoa humilde e simples que precisa de um tratamento e não tem o medicamento. Bom, o que isso diminui de preço? É que um laboratório que produz certo medicamento, ele vende para uma grande distribuidora e esse repasse já aumenta 50%, que passa para outra que aumenta 100%, que passa para o Estado que aumenta mais 100%, e o trouxa que somos nós, consumidores, pagamos a esse preço. Então, portanto, esse projeto está tramitando nessa casa, eu tenho um projeto em minha autoria, que pode as prefeituras, o Estado, todas as entidades filantrópicas, sem fim lucrativo, comprar os medicamentos direto do laboratório pelo mesmo preço da distribuidora, com o aval da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, porque se o município não pagar, porque eles não querem, porque lá não tem esquema, porque é direto do laboratório, e ao mesmo tempo eles podem adquirir uma ata de registro de preço que é para o Brasil inteiro. E engraçado, aqui nesse Senado no ano. Então, parabéns pela sua iniciativa no projeto seu, a sua preocupação com os municípios do seu estado, com os demais municípios do Brasil, eu também tenho com os meus no estado de Rondônia e do Brasil, e eu não posso concordar, como senador, eu me sinto impotente aqui, que um projeto tão importante que o próprio presidente Michel Temer podia pegar o meu projeto e fazer a medida provisória, as coisas não acontecem. Então, conta com o senador Ivo Cassol, com o amigo senador Ivo Cassol, que o que for de bom para o povo, para as pessoas humildes e simples, que não têm dinheiro para comprar medicamento, para que a gente possa diminuir essa distância e, com isso, ter muito mais recursos para fazer uma saúde decente. Obrigado. Muito obrigado, senador. É bom saber que a gente tem aqui mais um guerreiro aí para lutar
em prol das pessoas que mais carecem, o que mais precisam do nosso país. Muito obrigado, presidente. Senador Romário, uma parte, por favor. Senador Flecha, por favor. Senador Romário, semana passada, Vossa Excelência veio à tribuna e fez um pronunciamento também na direção que Vossa Excelência volta hoje. E naquele seu pronunciamento, Vossa Excelência disse uma frase que eu guardei. Vossa Excelência disse que as suas causas não eram você que procurava, elas procuravam pelo senador Romário. Exatamente isso. Exatamente as causas que o senador defende com tanta determinação, elas que lhe procuraram. Mas, ao procurarem, encontraram o abrigo, encontraram um senador, um cidadão que as defende, muito antes de ser senador, já defendia, muito antes. Essa questão que você se levanta, o medicamento que fez referência é para o diabetes? Não, é para a pessoa com esclerose lateral amiotrófica, é o Riluzol. Tá. Então, esses medicamentos de alta complexidade, para essas doenças que infelizmente, agridem o cidadão, podendo levá-los ao óbito, e que poderiam ser prevenidas se nós tivéssemos uma saúde básica, preventiva. O próprio diabetes, se você controlar a taxa de glicose, você não chega na máquina, ou se chegar na máquina, você vem para um transplante ou a óbito. Então, a hipertensão é outra doença que, se você tem controle, para não levar para ter um AVC. Agora mesmo, quando você fazia o pronunciamento, nós estamos aqui com um companheiro nosso aqui do Senado, do gabinete do senador Tasso Gereissati, Fernando Gomide, e que ele me trouxe uma informação que é importante, na linha que Vossa Excelência fala. Ele tem uma pessoa da família dele que precisa de um medicamento desses especial para fibrose cística. E esse medicamento, aqui no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal não disponibiliza. Ele já conseguiu 2 ordens judiciais para que o Distrito Federal entregasse o medicamento, nenhuma das 2 foi atendida. E agora ele traz uma informação que ele preside a Associação Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal também julgou o processo que eles deram entrada e determinou que a Secretaria de Saúde deve regularizar a distribuição dos medicamentos. Vamos ver se agora o governo do Distrito Federal vai fazer essa regularização, porque é aquilo que acontece, não há disponibilidade do medicamento, você não tem como adquirir, porque muitos deles não estão nem à venda. E quando estão, os preços são inalcançáveis, não são alcançados pela maioria dos brasileiros. Obrigado, senador Mário. Parabéns pela luta. E conte conosco também. Muito obrigado, senador. Realmente, esse é um problema que afeta a muitos brasileiros, principalmente os brasileiros que têm essas doenças raras como ela. E eu acredito que, a partir do momento que o próprio Ministério da Saúde faça um planejamento melhor em relação a essa distribuição, a tendência é que essas pessoas possam receber melhor essas medicações. Muito obrigado.